Oiê, tudo bem? Esperar um pouquinho, o Maurício pediu para entrar. Bom dia, Manu, tudo bem? Oi, Fê, tudo jóia? Muito bem, vamos falar hoje de audiência telepresencial trabalhista. Fiquem conosco, principalmente os trabalhistas, mas pelo que vi, todos são, né? O Kevin também é me orientando, tem que ficar, tem obrigação. Bom dia, Kevin, tudo bem? Oi, Bru, queridos. Fiquem aí, se aguentem. Fiquem aí que esse tema é importante, principalmente para vocês que vão começar a advogar, né? Viu? Tô convertendo um trabalhista, hein? Não quero dizer nada. Galera do direito penal que me desculpe, né? Mas acho que eu estou convertendo mais um trabalhista. Daqui a pouco meu sócio já vai entrar e a gente vai falar sobre reclamatória trabalhista, principalmente as audiências telepresenciais, quanto é importante saber se portar, se preparar. É isso aí, quero ver. Muito bom. Viu, Fê? Eu converto alguns, né? Ao longo dos semestres eles falam pra mim, eu odeio direito do trabalho, nunca quero saber de direito do trabalho. Aí no final do semestre dou uma convertida. Oi? Bom dia, professora Andressa. Tudo bem? Tá me Bom enxergando? dia. Bom dia a todos. Estou te enxergando. Está me enxergando? Sim. Que bom que deu Bom, certo. deu Maurício certo. estava falando aqui que tem até gente que se dizia de direito penal. Tem alunos meus que diziam, eu sou do direito penal. E eu já vi ingressando na live, que é um sinal, né, de É, conversão. mas isso é assim, é o que eu falo em sala de aula, principalmente para os mais jovens, né? Que a primeira coisa que fazem é desprezar o direito do trabalho, dizer que justiça do trabalho é chinelagem, o advogado trabalhista é chinelão, e aí depois quer abrir escritório sozinho. E a primeira coisa que vai aparecer no colo dele é uma demanda trabalhista. É Quer ou isso. não? Não tem. Então, realmente é assim que funciona. E tá tudo certo. Eu acho que isso aí tem uma mudança. Eu sempre falo, Andressa, que sempre falo que eu era aluno nota 10 em direito penal, sempre fui. E eu só fui aluno nota 10 em direito penal porque no primeiro dia de aula de direito penal, o professor desenhou uma pirâmide no quadro e disse que o processo penal era feito para o réu. A partir daí, eu entendi que aquilo não era para mim. E por entender o direito penal, eu larguei o direito penal. E prometi para mim mesmo que nunca faria e nunca fiz. Então, eu acho que é a mesma coisa quando a gente fala em processo do trabalho. Né? Então, é a mesma coisa. A grande questão é o que não pode, e aí tem a ver com a nosso tema de hoje, o que não pode haver é o desdém. O que não pode haver é isso. Eu faço processo civil, eu não posso fazer uma audiência trabalhista? Pode, mas a tendência de dar problema é muito grande. É a mesma coisa que me mandar fazer uma audiência num jeque criminal. Eu não sei o que é pior. Né? Já começa, o jeque, que é uma coisa, falam mal da justiça do trabalho, mas o jeque me dá urticária, aquele negócio. Né? E as pessoas ainda têm a pretensão de dizer, eu advogo no jeque, mas eu odeio a justiça do trabalho. É no mínimo contraditório, né? Porque fala em JEC, para mim, juizado especial, as experiências que eu tive quando eu era estagiário e iniciando a advocacia, criaram alergia, urticária. Então, para mim, uma estrutura muito pior que a da Justiça do Trabalho, nem se compara. Mas, de qualquer maneira, quando a gente vai fazer o processo de trabalho, e a gente já conversou aqui, já falou em outros cursos, a gente tem que entender a principiologia e as suas características. E a gente tem que respeitar. Então, se eu for fazer uma audiência no juízo na justiça comum, no cível, eu vou ter que entender como funciona o processo. E vou respeitar a sua principiologia, os seus ritos e as suas características. Da mesma forma, quando se vai para o processo do trabalho. E o processo do trabalho tem aquele agravante. O processo do trabalho, número 1, não tem código, tem uma consolidação de leis,
tem uma lei de 70, uma lei de 77, puxa uma lei de 2000, puxa uma lei de 98, bota tudo dentro, bum, bota no caldeirão, sacode, tempera, sai o processo de trabalho dos artigos 764 a 900. E é isso que a gente tem, dos 764 a 900, enquanto que o CPC tem mais de 1000 artigos. Né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa abertura subsidiária, né, que tu costuma chamar, Andressa, de portais, né? As portinhas, portais, subsidiário e supletivo do processo do trabalho faz com que a gente tenha que buscar o CPC, a Lei de Execuções Fiscais, o Código do Consumidor, e aí vira uma colcha realmente de retalhos. Aí o processo não satisfeito, o TST tem que fazer, e essa abertura permite que o TST abra as instruções, os passos com as instruções normativas, e aí nas instruções normativas, que tu gosta de falar sempre da instrução normativa 39, que adaptou o CPC de 2015 ao processo de trabalho, aí a gente tem mais essa questão, né? Outras instruções normativas, a 40, a 41, quando surgiu aquele agravo interno, o agravo interno que modificou o agravo dos tribunais, o agravo interno com a decisão de admissibilidade, baseado nos temas do TST. Os próprios temas do TST têm matéria de processo, as súmulas têm matéria de processo, as orientações jurisprudenciais têm matéria de processo, ou seja, né, nós temos uma gama de fontes de direito que podem nem ser consideradas fontes, mas na prática acabam sendo. Né? E aí, depois da pandemia, os tribunais, o próprio CNJ e o TST, regulamentaram o processo. Em 2011 veio a lei do processo eletrônico, que já tinha sido implantado pelo TST, pelo processo de trabalho em 2006, né, pela Justiça do Trabalho. Em 2011 se oficializou o processo eletrônico e aí realmente virou obrigatório, e os processos físicos a partir de 2012 desapareceram. O que acontece com isso? O que acontece é que aí nós entramos na pandemia, e quando nós entramos na pandemia, se buscou adaptar esse processo já à colcha de retalhos. E aí se criou as formas de se fazer o processo de maneira telepresencial, que vingou, né? Num bom português, vingou. E ao contrário, Andressa, de advogados de reclamada, como eu sou a favor das audiências telepresenciais. O que eu sou a favor é de que seja analisado caso a caso, de que seja possibilitado às partes decidirem se querem ficar no telepresencial ou se querem fazer presencial. Não sou a favor que o juiz que siga a lei determina no 100% digital. Tem juiz que mesmo no 100% marca telepresencial, então não aceita 100% digital. Uhum. Né? Então, assim, existem questões que são adaptadas a cada tribunal, mas eu acho que a gente está plenamente adaptado ao telepresencial. Para mim, aqueles mitos que existiam no início, e que tem vários na internet aí, testemunha, o preposto se escondendo embaixo da mesa, testemunha o advogado com cartaz na parede, né? E todos aqueles memes que a gente tem, advogado com a biblioteca falsa de madeira cai nas costas, e aquela bobajada toda que, claro, no início virou muito mais meme, né? E hoje a gente tem uma audiência, uma instrução telepresencial que funciona. Mas traz um pouco, Andressa, da tua visão a respeito disso, da tua experiência. Sei que tu faz bastante audiência telepresencial também. A gente pode dividir com os colegas aqui, sobretudo aqueles que não têm experiência na área. Eu acho que é importante até para os entrantes, né? Alguns entraram no meio do caminho, dizer o tema de hoje. A gente se dispôs a falar de audiência telepresencial e quais são os desafios para os advogados. E é importante, antes, Maurício, de falar das nossas experiências, eu acho que buscar ali na linha que tu trazes os princípios, né? Porque na época da pandemia, o caos foi instaurado, e como a gente tem muito essa questão da presencialidade, o processo de trabalho, porque a contestação é até a audiência. Então a gente sabia que no 847 a gente tinha até audiência. Só que naquele momento não tinha audiência, porque as pessoas, eu brinco, andavam de focinheira, não tinham como se comunicar. E aí o que acontece com o processo de trabalho? É bom que tem alunos aqui que não estão no processo, mas que estão comigo no direito material e já sabem um pouco do que aconteceu. O que aconteceu? A gente tem o prazo da nossa contestação é até a audiência. Quando veio a pandemia, foi um pânico total e os magistrados, para o processo não parar,
E aí, na linha do que o Maurício trouxe, os princípios do processo de trabalho, da proteção, da celeridade, tudo mais, para não parar, cada vara começou a ter o seu modus operandi. E isso se tornou um caos para os advogados, porque alguns juízes, e até hoje é assim, tá? Alguns juízes na cartinha de notificação falam que é 15 dias para apresentação da defesa, lembrando alguma coisa do CPC, que eu sei que você sabe do que eu estou falando. Alguns aplicam 8 dias, tentando fazer alusão aos nossos recursos, que são todos 8 dias. E alguns falam, nos termos da lei, entenda, até a audiência, 847. E aí, no meu modo de ver, o problema não é a audiência telepresencial. O problema começou com essa função de não ter a regra própria para fins de juntada da contestação. Eu acho que depois daquele movimento lá na linha da Instrução Normativa 39, que eu uso, podia ter uma regrinha. Se a audiência for 100%, se o rito for todo celebrado pela online, enfim, telepresencial, poderia ter uma regra trazendo isso. Ó, vai ser tantos dias, ou de fato vai ser até a audiência e acabou. Acho que esse é o primeiro ponto. E outro ponto também que eu queria trazer, a questão de como se preparar. A primeira coisa que eu falo na aula, quando eu mostro a audiência, o que não fazer, é, primeiro, se preparem como se fosse uma audiência presencial. É a mesma coisa, assim. E acho que a única coisa que muda, pelo menos aí, não sei a tua visão, Maurício, é que alguns pontos que eu penso que sejam interessantes, eu escrevo num papel, minuto tal, se eu consigo mais ou menos saber quanto tempo de audiência tem, porque se o juiz pedir pra gente fazer memoriais no final, o que eu faço para facilitar a vida? No minuto tal da audiência, tal coisa aconteceu, porque facilita. Se não, já aconteceu comigo eu não anotar os minutos que aconteceram, alguns pontos que eu queria tratar, e eu tenho que ver a audiência toda de novo. Porque tal ponto em que ninguém vai ficar vendo. Se o juiz pediu para fazer memoriais, se organizem para mostrar o que interessa. Então eu acho que Andressa, e aí entra um pouco também de eu ser da velha guarda. E acostumado com a audiência e com o processo físico, né? Acho que entra... Eu sinceramente, até hoje não me adapto, é muito ruim para mim a audiência gravada, sem ter uma ata escrita. Mas eu estou falando isso para mim, eu não estou dizendo que isso possa ser ruim para outras pessoas. Eu me criei acompanhando a ata. E eu, quando fazia processo físico, quando ainda era estagiário e fazia audiência, não havia monitor para nós. Havia um único monitor de computador daqueles antigos ainda, 386, aqueles PCs, onde tinha o monitor na ponta da mesa e os advogados acompanhavam a ata e depois para verificar e assinavam depois de impressa. Então a gente verificava, conferia se tudo estava ali, né? E então assim, hoje eu acho que essa forma que tu faz é uma forma importante, aí a gente já entra um pouco na técnica, porque eu costumo isso, né? Eu faço as audiências telepresenciais lá do escritório, a gente faz numa sala onde tem uma TV própria para isso, né? Salas que tem TVs próprias para isso. Eu gosto de ficar na ponta, sempre em frente à TV, né? Para fazer as perguntas dos depoimentos. Se tem algum advogado comigo, eu gosto de levar também o preposto. E aí, se tem advogado, eu sempre anuncio, doutor, tá fulano de tal aqui, aí não pode sair. E o preposto está aqui, eu gosto que o preposto esteja comigo. Eu, particularmente, não gosto de fazer audiência telepresencial com o preposto em outro lugar. Porque ele conhece os fatos, ou tem que conhecer os fatos, ou deveria conhecer os fatos, vai nos passar as instruções. Então, eu não gosto do preposto lá na empresa e eu ali. Então, eu sempre digo, venha, se é telepresencial, venha. Então, esse é um ponto. Quanto à questão da ata, existe uma juíza no Rio Grande do Sul que grava e coloca a ata no chat, ou no chat. Eu acho isso horroroso, porque assim, no chat sai tudo desconfigurado, tu não consegue olhar, para mim é extremamente irritante isso. Então assim, esse é o primeiro ponto. Eu prefiro ata, né? Prefiro ata daqueles juízes que vão numerando cada coisa, porque aí tu consegue, número 1, o reclamante entrava, o reclamante batia cartão, e aí tu vai colocando nos itens do que as partes e as testemunhas declaram, fica melhor para analisar. Isso que tu falou é uma medida, né, da questão das razões finais, é uma medida. O que eu acho que quando tem só a gravação e tem que fazer, Andressa, e uma coisa que eu faço, eu prefiro pecar pela repetição.
Porque como está no vídeo, não está na ata, o próprio juiz não sabe, muitas vezes, se aquela pergunta foi feita. Então, se eu tenho dúvida que a pergunta foi feita, eu repito a pergunta. Porque quando está na ata, é mais fácil, porque aí o juiz diz assim, doutor, ele já disse isso, ele já respondeu. Tá bem, tu vai olhar na ata e já está respondido, obrigado, passo para outra pergunta. Então, a gente tem que anotar, tu tem toda a razão, a atenção é maior, a atenção é maior quando não se tem uma ata espelhando o que foi dito, o que foi declarado, né? E por essa razão, ela nos dá mais dificuldades. É por isso que quando as matérias são complexas, a gente pede a realização de audiência presencial para isso, né? Eu tive uma experiência agora numa cidade do interior de Santa Catarina, que eu tive que ir a São Paulo para chegar lá, peguei a balsa, agora aí, umas 2, 3 meses atrás, nós pedimos audiência híbrida. Era uma ação civil pública, eu fui fazer audiência, o Ministério Público entrou online, que era híbrida, e o juiz ficou no gabinete dele e não quis fazer na sala conosco. Então eu fui para lá para fazer audiência presencial, em que o juiz ficou no gabinete dele, que era uma porta dobrando a sala de audiência, porque ele alegou que o monitor dele estava com problema. Então, assim, é muito difícil essas coisas, a gente vai enfrentar essas coisas. Então, eu perdi 2 dias. Digo perder no sentido figurado, na medida em que a gente conseguiu, depois de tudo isso, fazer um bom acordo para a empresa. Mas, de qualquer maneira, eu fui fazer uma audiência híbrida onde o juiz ficou no gabinete dele. O juiz estava exatamente a 100 metros de mim. Então, assim, essas coisas, elas poderiam ser... Isso aí não tem regra que arrume. Isso é bom senso, isso talvez consideração pelas partes, mas, enfim, eu não estou fazendo uma crítica, eu estou apenas mencionando aqui as dificuldades da advocacia em relação à audiência telepresencial. Mas, e falando nessa questão de instrução, Andressa, tu não acha que tem a questão das testemunhas, né? Vamos pegar especificamente das testemunhas, porque eu não sei o que tu pensa, tá? Mas eu, diferente de outros, assim, eu sinceramente, aquela coisa de, a testemunha tá olhando pro lado, quero que faça, pega o computador, faz um 360 para ver se tem gente ali. A professora Andressa tá com cartaz, instruindo a testemunha. Eu sinceramente, eu não sou muito ligado nessas coisas, assim, sabe? Eu sou mais de, nas perguntas, tu tentar fazer com que o depoimento fique contraditório ou que tu busque alguma brecha, algum furo a partir das perguntas, assim, eu não dou muita bola para isso. E acho que isso passou, tá? No início era mais aquela coisa tensa, era tudo novidade, então o juiz queria avaliar e tal. Para mim, a prova até é contradita para mim, é uma coisa que eu acho que se avalia na hora do depoimento muito mais do que efetivamente contradita. Se o juiz fosse, só perguntaria ali, o senhor sabe que veio aqui, deve dizer a verdade, sou pena de processar e preso. Promete dizer a verdade? Prometo. Beleza, ia perguntar, o senhor é parente, amigo, inimigo? Vai, bora. Mas o testemunho aqui, doutor, tá olhando muito pro lado. Beleza, vamos lá. O juiz que tem experiência começa a perguntar e o cara se entrega. Então, é isso. E eu acho que assim é bom trazer isso, porque esses dias eu até postei nos meus stories que teve um despacho sensacional no processo nosso, que eu nunca tinha visto, não sei se tu já viu, mas eu nunca tinha visto. Primeiro que a juíza se preocupou em elencar ali todos os pontos, além da ideia do dia da audiência e tudo mais. Ela falou assim, inclusive eu trouxe para mostrar. Antes, durante e após depoimentos, a magistrada e o servidor que estiver secretariando a audiência poderão estar os depoentes a apresentar com movimentação da webcam. Eu achei sensacional isso, porque é um despacho que, assim, pós-modernidade. E aí reconhece que, assim, olha só, vamos colocar na realidade das coisas, e aí na linha do que tu falou. Na época que começou muita audiência online, tinha muito essa restrição de gira. Por que tu tá olhando pro lado? Quem é que tá contigo? E aí se deixava a audiência mais tensa do que ela é, porque a audiência ela sempre vai ser tensa, pode ser a audiência de número 100, sempre vai ser. E aí que bom que tem vários alunos aqui que falam, tu não fica nervosa. Não como a primeira vez, que eu tremia, mas agora sempre dá um frio na barriga, isso é muito normal. Com certeza. Só que eu achei interessante porque a juíza parece que internalizou
a pós-modernidade no sentido de dizer, olha só, se eu quiser que vocês virem a webcam, vocês vão virar a webcam, tá tudo certo. E outro ponto importante, e esse para mim é o despacho que eu uso em sala de aula para mostrar, ela fala da resolução e que traz a questão do CLJ, caso tenha instabilidades técnicas para fins de não continuidade da audiência. E é muito importante, Maurício, porque assim, ó, eu não sei se já aconteceu contigo, mas já aconteceu comigo da minha internet cair. E já aconteceu de cair tanto fazendo audiência trabalhista quanto fazendo favor na audiência civil. Foi pior ainda. Eles estavam assim, no auge. E pelo menos quando eu fiz civil, era pelo Cisco, não era pelo Zoom. E aí o Cisco demora 3 vidas para voltar ao normal. Ele fica girando, e não volta. E aí o que eu fiz? E aí fica já de dica para como se preparar. Comecei a printar que eu tava sem internet, da data e do momento, caiu a minha internet. Simplesmente caiu. E aí depois eu consegui voltar e tudo mais. Mas eu acho que é importante destacar isso, porque no despacho a juíza fala isso. Caso aconteça instabilidades técnicas que deverão ser comprovadas. E aí eu acho que a comprovação é print, não tem o que fazer. Juntar um print mostrando que saiu a internet, daqui a pouco até pedir para a operadora mandar, e eles têm essas falhas técnicas regionais. Pelo menos eu já vi alguma coisa nesse sentido. E aí para mostrar. Porque eu acho que é importante trazer isso para eles também. Por isso que quando a gente pensou da audiência telepresencial, na verdade ela não muda em nada. Não, a audiência é a mesma. Só vai trazer problemas que a tecnologia também tem. Assim, 2 pontos. Esse despacho que tu trouxeste aí, eu nunca tinha visto esse tipo de despacho, mas esse despacho que tu mencionou, eu acho que não é só uma adaptação à modernidade, mas também, Andressa, é um respeito ao devido processo legal, porque ele está explicando exatamente como fazer para não ter uma decisão surpresa, né? Então, assim, eu já antecipo as coisas, até mesmo para a parte saber, e isso é um tanto quanto inibitório. E quanto à questão dos riscos da tecnologia, é isso. Se a gente deixar para entregar um prazo no PJE à meia-noite, a gente está correndo risco. Falta luz, eu não vou conseguir botar prazo. A gente sabe que esses são os riscos. Acho que a Carol aqui do escritório, além da Fernanda, eu acho que a Carol está com a gente aqui, lá do escritório, vários amigos também, a Dai está aqui, o pessoal, os teus alunos também, e saúdo a todos. Mas eu acho que a Carol está conosco aqui. A Carol passou por uma situação que depois ela acabou sendo replicada para outros aqui. A gente estabeleceu um procedimento nisso, que a gente teve uma situação, e Carol me confirma aqui no chat se foi contigo, eu acredito que sim, da nossa equipe, e depois aconteceu com outros, que a Carol passou o link para o preposto, entrou na audiência, a Carol usou o link, passou o mesmo link para o preposto e ela não foi admitida. E a audiência correu e nem ela, a Carol está confirmando que sim. Eu me lembro da Carol e de outros que trouxeram essa questão para mim no escritório, da equipe. A Carol entrou, e aí, Carol, corrige se eu estiver falando alguma inverdade. A Carol entrou, passou o link para o preposto, ela entrou no link, o preposto entrou no link, e aí o que a Carol fez? Ela viu que não admitiram ela, o que ela fez? Ela fez o print, ela saiu, entrou no link que estava no PJE, não o que tinha sido a notificação, passou para o preposto, eles entraram, era o mesmo link, ficou rodando, não permitiram que ela entrasse, aí ela fez um print e a gente conseguiu mostrar que nós estávamos lá, né? A vara do trabalho alegou não, mas esse era o link, tudo bem, mas a gente não conseguiu entrar. Isso até é uma forma para justificar para o cliente, né? Porque esse tipo de situação acontece e aqui no nosso escritório aconteceu uma ou duas, se não mais. Eu me lembro de ter acontecido com a Carol, me lembro de ter acontecido com a Mariane e deve ter acontecido com mais um advogado, da gente ficar entrando no link e não nos aceitarem. Então, assim, essas coisas acontecem. Então, nós vamos ter que ter cautela não só nas questões jurídicas, de devido processo legal, de protesto, dessas coisas, mas também em relação, Andressa, a questões tecnológicas, né? A questão de luz. A Fernanda está dizendo aqui que aconteceu com a Gabriela e com a Júlia também, né? E eu sei da Mariane. Então, são 4 meninas aqui que já aconteceu isso.
Então, realmente é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado. E na linha do que tu trouxe, até o Ricardo entrou aí, eu lembrei de uma vez que foi mundial, a gente tem alguns grupos com os clientes e ele começou a fazer instrução passo a passo, como baixar o Zoom. Então, assim, como se preparar para uma audiência, eu acho que é importante. Vocês têm que entender que nem todas as pessoas, o Ricardo tá vendo, deve estar rindo. Nem todas as pessoas sabem que é pelo Zoom. Então, assim, como se preparar? A primeira coisa, saber se o cliente de vocês, o preposto, enfim, sabe usar o Zoom. E se tem o Zoom no celular, se não chega na hora da audiência, tá? O doutor Ricardo, doutor Maurício, doutor Andressa, entre nesse site. 2, faça o upload. 3, execute. Não, mas assim, ó, mas aí que tá, o Ricardo é mais novo que eu, mas assim, ó, o Ricardo é mais novo que eu, já é também mais old school, mas é mais novo que eu. A Fernanda está aqui, é uma das que me ajuda a fazer algumas coisas que realmente não tem, né? E não é preguiça mental, a gente realmente, a nossa velocidade às vezes não acompanha, né? Tá certo que às vezes eu tenho preguiça, não tenho saco mesmo, mas já estou numa fase que eu não tenho saco mais, né? Mas assim, tu já fica no momento que tu não tem mais paciência, mas de qualquer maneira, a gente precisa ter esse tipo de cuidado, exatamente por isso, né? Eu no início, Andressa, quando não tinha mais o processo físico, quando foi extinto o processo físico, eu tinha muita dificuldade. Tanto que de chegar a entrar ali, claro, hoje é fácil, tu já chega, já aciona a ata, já entra no computador, mas aqui o pessoal do escritório sabe, eu quando vou para uma audiência eu imprimo a inicial, a defesa e principais peças, eu levo comigo. Porque se eu chegar lá sem nada, parece que alguma coisa está faltando. Eu vejo a gurizada fazendo audiência, eles vão sem nada nas mãos, né? E eu preciso escrever, porque geralmente as perguntas que eu faço eu crio na hora, a partir do depoimento, porque o juiz começa a fazer e ele abrevia muito, ou ele já resolve muita coisa, né? Então, eu gosto de fazer na hora, mas eu tenho que ter a peça. E eu gosto de interagir com o preposto. Eu falo isso porque a gente só advoga para a empresa. Eu gosto de interagir com o preposto, né? A Dai está falando que é a mesma coisa. E acho que não é nenhuma questão de geração. Eu acho que realmente é uma questão de tu ter mais cuidado e atenção, porque quando tu tem uma situação mais complicada, né? Vou pegar aqui o exemplo da Dai, esses dias me falou. Ela é enfim, tem um caso, uma justa causa. Tem detalhes que tu precisa ter ali, que na hora tu tem que ter atenção, tu tem que olhar para o juiz, tu tem que saber o que a testemunha está falando, tu tem que ver o movimento do advogado, né? E aí tu precisa ter toda essa atenção. Então, às vezes, aquilo ali eu gosto muito de anotar, principalmente fazendo o que o outro está falando, né? Na audiência telepresencial, a gente tem algumas vantagens, né? Porque a gente pode estar com o nosso note, né? A gente pode estar com... Eu tenho cuidado com isso também, porque o juiz pode dizer, o senhor está mexendo no celular e tal, mas eu tenho cuidado. Mas, claro, a gente está com o note, a gente tem condições de fazer. Quando eu faço telepresencial, geralmente tem um advogado comigo. Então, eu estou ali, estou prestando atenção na audiência, mas eu digo ali, Carol, dá uma olhada aí, Marina, dá uma olhada para mim, lá na defesa, o que a gente falou sobre esse negócio. É mais fácil, tu te sente mais confortável, tu tá na tua casa, é mais fácil, né? Tu tá no teu território, é mais confortável, né? E, Andressa, tu falava dessa questão da gente prestar atenção nesses pontos tecnológicos, mas falando também um pouco da questão da produção da prova, né? Na questão telepresencial. O que tu tem visto, assim, em relação a como é que tu tem sentido os depoimentos, tanto das partes como das testemunhas, quando tu faz uma audiência telepresencial? Porque tu tem razão. A pessoa que tem uma audiência lá e que diz assim, que essa audiência é uma audiência só inicial. É completamente errado, que não existe a audiência inicial. Tu tem que estar preparado para o interrogatório, tu tem que estar preparado para questionamentos do juiz, tu tem que estar preparado para o juiz te obrigar a formular uma proposta de acordo, ainda que nós não sejamos obrigados, mas não sejamos hipócritas. Se o juiz de lá, doutora Dai, vamos lá, doutora Dai,
por favor, como é que a senhora chegou nessa proposta? Me explique como chegou nessa proposta. E o debate conciliatório está no primeiro artigo da seção de processo da CLT, no 764, que o juiz vai primar pelo andamento das causas de forma rápida, sempre priorizando a conciliação, é o que está no 764. Como é que tu tem visto isso, Andressa, em preparação para audiência, sobretudo em relação a testemunhas aí no tele? Primeiro, deixa eu falar que a Dai agora, além de ser tua aluna, a gente foi parceira de um processo, né? Dividimos eu sei. Tá sabendo disso? Sei. Claro, eu não tenho certeza. No mérito do processo, mas existia um processo ali. A Dai, além de ter sido minha aluna, é minha amiga, somos vizinhos, então a gente se encontra na academia e aí a gente troca essas ideias, entendeu? Aí a Dai me perguntou, nos encontramos na academia aqui do condomínio, eu disse, não, liga para Andressa, tem que fechar um acordo. E aí eu disse, eu fiz o meio de campo entre tu e a Dai. Comentários. Não, sem comentários, incrível foi tu, né, Dai? Mas enfim, deixa quieto o que aconteceu. Mas voltando, sabe o que eu noto, Maurício? Pelo menos assim, que vivi, me parece que ali no Zoom o pessoal não sente tanto medo do processo de trabalho. Pelo menos na vara, eu brinco com os alunos, às vezes as pessoas esquecem o CPF. Então CPF fica assim, e assim, coisas básicas. E no Zoom, aí vai no clima descontraído de estar em casa, eu vejo que as pessoas desenrolam mais tranquilamente, assim, pelo menos as que eu vi, que eu vivi. Eu achei mais tranquilo a questão da fala, da testemunha e tudo mais. Mas o problema, também achei. Aí teve uma pra mim que foi mundial, bem lá no início, uma questão de terceirização. E era terceirização e tava uma galera. Ah, tá. Montuísa porque tá com o pé da live, não faltava mais nada. Os cara abusam, né? Os caras abusam, né? Gente de Canoas, tinha que ser gente de Canoas, não me surpreende. Os caras abusam. Entram na live, assim, já tá ganhando entrando na live, nos ouvindo, e daqui é ponto extra. Eu acho que tu tem que marcar na paleta esse aí, André. Você tem que deixar já na. De Canoas. E aí, Maurício, o que acontece? Era uma terceirização. E tinha, assim, um mundo de gente ali, tinha estagiário participando. Foi uma confusão generalizada. E aí, a gente tava ouvindo as testemunhas, olha o outro ainda agora apareceu também. E aí tava com delay, e a testemunha não prestava atenção na juíza falando, espera a sua vez. E ela começava, o quê? Não tô te ouvindo. E eu tentando ficar formal, assim, ó. Não tô te ouvindo. Então, eu acho que, assim, a primeira coisa, testem as câmeras, testem tudo que for possível, porque isso irrita. Se o magistrado se irritar com vocês, ou com a testemunha de vocês, ou com quem vocês representam, é um problema sério para a prova, porque no caso, ela não estava comigo, mas eu vi que prejudicou muito a prova da parte contrária, porque a testemunha era importante, ela tinha visto muita coisa, mas como ela estava em trânsito, tinha o delay da câmera e ela não conseguia falar, porque a juíza perguntava, ela não ouvia, e ela falava o que eu não ouvi, enfim, a juíza se irritou e falou, não quero mais te ouvir, e finalizou. Então Andressa, tem esses problemas, né? Eu acho que aí tu toca num ponto que vale tanto para audiência presencial como para telepresencial, que é a preparação para audiência. Tá? Eu fiz uma audiência na semana retrasada, ou passada, não me recordo, uma instrução um tanto quanto pesada, e foi passada. Uma instrução pesada, onde nós ouvimos 3 testemunhas, e o reclamante o sindicato ouviu uma. E era uma ação bastante pesada, complicada, uma substituição processual onde demandava uma prova pericial e prova oral contra o laudo. E lá pelas tantas, a advogada começou a perguntar para as testemunhas se nós havíamos orientado, se fizemos uma reunião com a testemunha e se havíamos orientado. E aí e o que nós tínhamos dito, se nós dissemos alguma coisa para eles, né? O advogado que estava comigo, eu estava acompanhando no escritório de São Paulo, o cliente que a gente atende aqui, essa ação era cuidada por um escritório de São Paulo, eles pediram que eu acompanhasse o advogado de São Paulo. Então sentamos à audiência, à mesa, eu e o advogado de São Paulo. E o advogado de São Paulo ficou bastante incomodado, eu até disse para ele, não esquenta a tua cabeça com esse tipo de pergunta, porque ele se ofendeu exatamente porque a advogada do sindicato deu a entender que ele estava instruindo as testemunhas, né, e começou a perguntar no final. E o juiz pagou para ver e deixou que eles iam responder.
Por que eu estou dizendo isso, né? Porque existe um mito, e para o telepresencial é a mesma coisa, existe um mito de que o advogado e as partes não podem falar com as suas testemunhas. Podem. Eu faço questão de falar no saguão, na frente do outro advogado. O que eu não posso é dizer, Fernanda, Anderson, você tem que dizer isso aqui que tu falou não pode falar. O que tu tem que falar é isso aqui. Isso realmente é instruir testemunha. Agora, eu preciso, até porque o juiz se irrita se eu levar uma testemunha que não conhece os fatos, eu preciso, até por uma questão de instrumentalidade, chamar a testemunha e perguntar, escuta, meu filho, tu trabalhou na empresa? Trabalhei. Trabalhou com a Andressa? Não trabalhei. Sabe como é que era o trabalho dela, onde desenvolvia? Não. Eu não vou ouvir essa criatura. Para que eu vou ouvir essa criatura? É por isso que eu tenho que ouvir. Então, assim, a mesma forma eu chamo lá e pergunto. Ô Anderson, trabalhei, mas trabalhei, doutor, pouco tempo. E eu trabalhava num setor, depois fui removido para outro setor, fui transferido para outro setor. Então tá, então o que eu sei? Que eu tenho que ouvir o Anderson num período e num outro período eu vou ter que chamar a Fernanda, que sabe todo o período. Ou seja, essas coisas a gente precisa fazer, e aí tem que ter tempo. Os nossos clientes, inclusive, pedem, a gente tem, inclusive, em contrato isso. Alguns clientes têm em contrato que a gente tem que ter antecedência para falar com testemunha e preposto sob pena de multa. Então a gente tem que se preparar. E eu acho que isso, para telepresencial, vale a mesma coisa. A gente preparar a testemunha. Então a gente ficou muito confortável quando a advogada perguntou, essa audiência era presencial, quando a advogada perguntou se eles foram instruídos. Eu até falei para o advogado começou a ficar bravo, começou a querer xingar o advogado, eu falei, relaxa. Porque assim, eles vão responder a verdade. Eles disseram, olha, os advogados conversaram comigo no saguão, foram chamados no saguão, sim, eles nos chamaram aqui, os dois advogados, perguntaram o que eu sabia. Mas eu nunca fui... Mas o senhor participou de uma reunião? Participei. Com representantes da empresa? Não, só com os advogados. E participou. Então, assim, e a gente não tem a esconder esse tipo de coisa, né? Então, a preparação vale para qualquer tipo de audiência, inclusive para tele ou para presencial. Deixar para a última hora, e aqui eu estou falando principalmente da experiência de empresa, mas quando eu fiz reclamante era a mesma coisa, e reclamante muitas vezes é pior, porque dependendo do reclamante tem um entendimento diferente e que tu precisa ter uma linguagem diferente com ele. Então, preparar a audiência não é orquestrar, preparar não é forjar a prova, preparar a audiência para que tu estejas preparado, né? Então, eu acho que tem esse ponto que é importante, e no telepresencial também. E para finalizar minha parte aqui, Andressa, só te dizer o seguinte, que no telepresencial, assim como no WhatsApp, as pessoas ficam mais corajosas. É isso aí. O mundo tecnológico tornou o leão de WhatsApp. Então as pessoas são corajosas. No WhatsApp, eu sou corajoso para dizer verdades para ti. A Fernanda fica mais corajosa para por vídeo falar coisas que na presença não falaria. Então, existe aqui uma estratégia. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho lá uma audiência de uma ação civil pública, algo pesado, que envolve situações de assédio sexual. Às vezes, as declarações cara a cara na frente do juiz fazem com que tu te sinta muito mais tenso do que no teu território. Então, eu acho que o advogado tem que também saber fazer esse tipo de situação. Será que vale fazer uma prova testemunhal que o cara vai estar sentadinho lá? Tem cara que vai entrar até do carro, sentado no carro, depondo. Esse cara tá tranquilo, mas e se ele estiver ali do meu lado, sabendo que eu tô botando bafo na nuca dele ali, e eu tô olhando para o juiz e perguntando para ele, mas doutor, eu não tô entendendo, como é que ele sabe disso? O bafo na nuca é diferente. Então, assim, isso eu vejo pela experiência que a gente adquire e sempre vem adquirindo. Então, eu sugiro isso, preparação e o caso a caso, né? Tem casos que vale fazer a tele, tem casos que vale pedir a híbrida, enfim, e que é bastante aceito. Acho que é isso, né, Andressa? O que tu tens mais aí para colaborar? A última coisa que eu quero falar é sobre o balcão virtual, porque alguns advogados, talvez que estejam iniciando ou que vão iniciar,
Inclusive, o Guido no início se declarou trabalhista, e é bom saber, porque eu quero, quando eu ver postagem de direito penal, eu vou começar a denunciar no Instagram, né? Não aceito mais esse tipo de postagem só de direito do trabalho. E é importante porque a gente sabe que a audiência é uma. Ah, mas o juiz marca a primeira, tudo bem, Não. conhecer. E para conhecer, sempre a sugestão de ouro para mim, se deu certo. Faça um balcão virtual com a vara, lá TRT, busquem a vara, balcão virtual, eles são super rápidos e acessíveis e perguntem como é que funciona com o magistrado. Apesar do despacho trazer muitas vezes que é de conciliação, beleza, se tiver ali, mas o óbvio precisa ser dito, né? E muitas vezes eu vejo isso, vários colegas, ah, não é a primeira. Tá, mas como é que conduz o magistrado? Daqui a pouco a primeira ele faz, ele segue a CLT. E se ele seguir a CLT, ele vai ouvir todo mundo, o processo vai acontecer, né? Então é importante isso, eu acho, conhecer o território, não apenas pensando em estar presencial ou estar online, mas conhecer o magistrado, né? Muitas vezes quando se faz muitos processos, conhece, né? E eu e o Ricardo, a gente atua muito no TRT12, e conhece, né, o modus operandi dos magistrados, mas nem todos são assim. Então a gente precisa saber o que é uma audiência de tentativa de conciliação, o que vai ser instrução, qual é a diferença, o que vai ser válido para o processo. Aliás, Andressa, e exatamente porque muitas varas adotam modelos diferentes, ou una, híbrida, presencial, sumaríssimo, faz una, mas também tem audiência inicial, enfim, como o juiz acaba fazendo, a vara do trabalho acaba adquirindo o perfil do juiz em relação a isso, e de novo, a lei permite. Eu fazia isso, Andressa, eu fazia isso já nas audiências, ainda nas audiências presenciais, principalmente em outros tribunais, em outras regiões. Tu tá indo lá para uma comarca no interior de Rondônia, que eu me lembro que eu fui, eu liguei para saber como é que o juiz era. E aí o cara disse, olha, que o juiz é una. E foi uma das melhores audiências, ou melhores juízes que eu já presenciei, foi no interior de Rondônia. E o cara aplicou a CLT à risca, em termos processuais. Aí eu fui para Manaus, me disseram que a audiência era una, cheguei lá, a juíza criou até uma audiência que não existia. Eu fui para lá, viajei 9 horas para adiar a audiência, porque ela disse que queria dar prazo. E aí e adiou a audiência para 2 dias depois. Eu disse, doutora, pelo amor de Deus, eu não tenho nem roupa para ficar 2 dias aqui. Então, tem que adiar mais para frente. Eu vejo, né? Hoje é impensável isso, né? Mas a verdade é que a gente tem que saber. E outra, para terminar mesmo, Andressa, da minha parte. Que tu já falou, mas eu vou reiterar. Ler as notificações. Está aqui a Fernanda aqui que faz isso lá no escritório, mas os advogados também fazem a título de double check. As notificações, às vezes, ali na notificação, ela é a raiz do processo. A notificação citatória, que é a citação onde lá embaixo diz como é que vai ser a audiência, prazo da defesa, manifestação de tutela antecipada, às vezes em as frases menores lá, e tu tem que olhar tudo, porque às vezes tu não olha, tá? Então é importantíssimo que tu leia essa notificação e o preposto cliente te avise quando que deu a ciência no DJE, né? Porque tu tem que contar. A Fernanda me confirma, acho que tu conta 5 dias, depois começa 5 dias e depois de 5 dias que tu começa, ou 3 dias que tu começa a contar o prazo do DJE. Então tem tudo isso. A Fernanda fala aqui também, tem defesas 48 horas. O que eu acho absurdo, porque ou é até a audiência ou então me dá os 15 dias do CPC, mas não 48 horas antes da audiência. Mas é que tem que estar a defesa. Ela, não é o que o 847 diz. Mas enfim, da minha parte era isso. Agradeço, Andressa, e a todos que entraram aqui e participaram. Acho que é bacana a gente falar sobre esses temas. E faz o jabá aí, Andressa, nossa propaganda aí do que vem pela frente. Então tá, pessoal, agradecer os entrantes também, a Raizinha entrou, amada. E dizer que eu acho que para finalizar, como se preparar para a audiência, se preparar como se fosse presencial, né? Mesmo sendo telepresencial, claro. A sério, se preparando, quais as testemunhas que pretende levar, ou convidar para comparecer, né? Sensacional é tudo aí. Também se conectar, saber, não passem pelo negócio que passou, de ter que ensinar como baixar o Zoom, né? Baixar o Zoom, fazer o upload, executar. Evitem esse movimento, é muito tenso no pré-audiência, a gente se coordena totalmente, né? E também dizer para vocês que a gente tem vários cursos lá no nosso site, acessem
Os que não seguem lá o nosso Instagram, @goizimunaro. A gente está fazendo os nossos ainda, porque ainda não chegamos a um número que dá para fazer por lá. Depois a gente vai concentrar tudo no nosso Instagram. Algumas lives também ficam no YouTube e essa vai ficar só lá, então quem não se organizar vai perder. Muito obrigada. Em maio, no melhor mês do ano, diga-se de passagem, tem mais. Valeu, gente. Valeu. Beijo, Andressa. Até Valeu. mais. Beijo e abraço a todos.